Fala pessoal, hoje nessa aula vou mostrar para vocês como fazemos a inserção de dados nas tabelas que criamos anteriormente. É, Ninguém cria uma tabela no banco de dados para que ela fique vazia, sem registro, né? E esses registros, para serem inseridos nessas tabelas, seja via script, SQL, seja via alguma aplicação que a gente desenvolveu, a gente também precisa de um comando. A gente precisa de um comando, a gente precisa de uma sintaxe para que os nossos dados sejam inseridos corretamente nessa tabela. O comando ou a palavra-chave do SQL utilizada para fazer a inserção de dados é a palavra insert, ou seja, uma palavra que tem a ver com o que ela representa. Então, através da palavra insert, eu digo int e o local que eu quero inserir. Por exemplo, pessoas. Então eu digo, ó, insira na tabela pessoas. Vamos criar uma tabela aqui. Create table pessoas. Vamos definir o ID do tipo inteiro, né? Que é um tipo numérico, sem casas decimais. Vamos dizer que ele é uma primary key. E o banco de dados que vai gerenciar a geração do registro nessa coluna para a gente. Vamos colocar aqui também um nome. Vamos dizer que é um Vachar. Um campo alfanumérico, né? Ou seja, o Vachar a gente utiliza para guardar informações alfanuméricas. Vamos dizer que essa pessoa também tem um CPF. CPF. Ele possui 11 caracteres, mas como tem a formatação, a gente normalmente utiliza aqui 20. Vamos dizer que teremos uma data de nascimento. Essa data de nascimento ela vai ser do tipo date. E eu quero explicar uma outra coisa para vocês, então eu vou utilizar uma coluna aqui chamada criado em. Esse criado em, nós vamos usar o datetime. Eu acho que nas aulas anteriores ainda não tínhamos visto esses dois tipos de dados, mas eu quero já aproveitar essa aula para mostrar a diferença para vocês. Vejam que os tipos de dados no SQL ele condiz muito a respeito do que a gente quer fazer. Por exemplo, data de nascimento, criado em, a gente sabe que pelo nome dos campos eles representam uma data. Então, por exemplo, por que date e por que date time? Qual a diferença entre os dois? O date é quando eu quero salvar somente a data crua, sem informação de tempo, de horário, de minutos, de segundos. Seria mais ou menos isso. 2020 do 2 de 2025. O date. Já o date time, eu consigo salvar o tempo exato em que o evento ocorreu. Por exemplo, 15:43. Então, basicamente a diferença é essa. Quando eu quero gravar informações onde a hora, o minuto e o segundo para mim é irrelevante, eu utilizo o date. Caso contrário, eu utilizo o datetime. Vamos ver na prática como isso funciona. Então, voltando aqui para o comando insert, nós já criamos a tabela. Vamos rodar aqui o comando. Pronto. Já disse onde eu quero criar, né, a inserção de dados, ou onde eu quero inserir as informações. Eu vou dizer agora em quais colunas eu quero fazer essa inserção. Então, a gente disse que eu quero inserir um nome, quero inserir um CPF, quero inserir a data de nascimento, quero inserir um criado em. Ah, mas por que a gente não passa o ID? Como foi explicado na aula anteriormente, esse campo aqui não somos nós que vamos gerenciar. O nosso
SQL vai fazer o gerenciamento da informação que vai ser preenchida nesse campo. Então a gente só precisa se preocupar com os demais campos aqui. E aí, aqui eu mapeei quais colunas eu quero inserir informações nessa tabela. Mas como é que eu digo as informações que eu quero colocar para essas colunas? Eu venho aqui com o comando values, né, que é a palavra-chave. Values, abro parênteses e aqui eu vou mapeando. Pessoa teste, CPF 99.99.99/99, data de nascimento. Vamos colocar aqui 20/2/2025. Eu vou colocar um horário só para a gente conseguir notar na prática a diferença entre o campo date e o campo date time. E vamos colocar o criado em, né? Criado em é como se a gente quisesse marcar ali a data e a hora que o registro foi criado, né? Uma espécie de log. Então vamos dizer que foi no dia 20/2/2025, às 15h46. Veja que o meu comando ele já está pronto para inserir este registro nessa tabela pessoa. Vamos rodar. Ó, ele me disse que uma linha foi afetada. Vamos aqui no nosso banco de dados. E a tabela está aqui. Vamos olhar os registros. A gente olha os registros quando clica aqui, ó. Seleciona a tabela, edita 200 linhas superiores. E ele traz os 200 registros aqui por padrão nessa consulta. Isso aqui nós vamos aprender mais à frente através do comando select, mas vejam aqui, ó, a diferença que eu quero mostrar aqui é entre o campo date e o campo date time. Tá vendo que mesmo a gente passando explicitamente que o cara nasceu ou essa pessoa nasceu no dia 20/2 às 11 horas, o SQL Server ele não salvou a data, porque é dessa forma que esse tipo de dado trabalha. Para ele o que importa é somente a data e não o horário, como foi feito aqui no criado em. Notem que no criado em ele salvou exatamente conforme nós especificamos no select. Uma outra coisa que tem que ficar claro é que o tanto de coluna que você mapeia para inserir, você também precisa especificar os valores. Por exemplo, se eu mapeei que eu quero inserir registro na coluna criado em e eu não preencher a informação para alimentar essa coluna, o SQL Server ele vai me retornar um erro dizendo que o número de colunas mapeadas é maior do que o número de valores que eu estou tentando inserir. Então, o comando insert ele é um comando muito simples. Provavelmente vamos usar ele aí ao longo de muitas aulas, então vai acabar sendo frequente a utilização dele. E é isso por hoje. Nos vemos na próxima aula.